Olá pessoal, vamos dar início à nossa 7ª aula do curso Fundamentos Online e hoje nós vamos ter início do módulo de número 3, que vai tratar da doutrina de Deus. Nós vamos ter algumas aulas em que vamos tratar sobre o nosso Deus. Hoje, falando alguns aspectos do nosso Senhor, depois nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, depois sobre Cristo e também sobre o Espírito Santo. E na aula de hoje nós temos o tema O Deus Revelado nas Sagradas Escrituras. E os objetivos da aula são demonstrar que Deus fez-se cognoscível a nós, ou seja, se fez conhecido a nós, muito embora Deus seja incompreensível. E também nós temos como objetivo compreender alguns dos aspectos do ser de Deus e também dos seus atributos. E como sempre nós temos ali 6 textos-chave para que você faça a leitura. Seja enquanto você lê o material e assiste a aula, ou seja, durante a semana você vai lendo cada texto por dia, até a postagem da próxima aula. Mas o mais importante é que você faça a instrução de sempre. Ler todos os textos para que você tenha uma compreensão mais completa e mais abrangente e todo o fundamento bíblico daquilo que nós vamos falar na aula de hoje. E, para a introdução, nós vamos ler Isaías 6, versos de 1 a 5. Então eu peço que você localize esse texto, profeta Isaías, capítulo de número 6, versos 1 a 5. E então me acompanhe na leitura. Isaías 6, versos de 1 a 5 diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, esse texto é muito importante como introdução para a nossa aula, porque ele vai trazer justamente esse aspecto da glória, da soberania do nosso Deus e quanto que isso é pavoroso para nós. Isaías aqui, ele vê o rei, ele vê o Senhor dos Exércitos e ele fica apavorado. E então, meus queridos, que tenhamos um sentimento semelhante a Isaías no sentido de que nós vamos estudar sobre o nosso Deus na aula de hoje, não só na de hoje, mas nas aulas seguintes. E que tenhamos esta postura de reverência, que tenhamos esta postura de completa submissão ao nosso Senhor, a tudo aquilo que nós vamos aprender sobre este Deus maravilhoso, bendito e que tanto nos ama. E façamos como Moisés, que venhamos a retirar as sandálias dos nossos pés, porque o terreno que nós estamos pisando é santo. Nós vamos ousar falar um pouco sobre o nosso Deus e que Ele nos abençoe nesta aula. O nosso primeiro tópico, que fala sobre o Deus que é incompreensível, contudo cognoscível. E a nossa primeira citação é essa que está na tela, vocês podem ver. E diz o seguinte: o poder e a força de Deus são tão grandes que a mente humana finita é incapaz de compreender a sua totalidade. Isso significa justamente que o nosso Deus ele é incompreensível. Nós não temos como compreendê-lo, e o incompreensível aqui diz justamente isso. Nós não temos como compreendê-lo em sua totalidade. Nós não temos como estudar a Deus de forma exaustiva, a fim de conhecê-lo de ponta a ponta, a fim de conhecer tudo o que há para se conhecer sobre Deus. Por quê? Porque Deus ele é infinito. Deus ele é soberano, ele é infinito em força, em poder, em majestade. Então, nós não temos como chegar a uma compreensão completa, uma compreensão final, dizer assim, pronto, tudo que podia ser possível aprender sobre Deus, fulano de tal já aprendeu. Não, isso é impossível. Por exemplo, no Salmo 145, 3, diz o seguinte: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nós não temos como sondar a grandeza de Deus. Este Deus ele é imenso, ele é repleto de força, poder e majestade. Nós não temos como sondá-lo em sua completude. Assim como o Salmo 147, 5
O salmista vai dizer o seguinte: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor Deus, ele não pode ser medido. O Senhor Deus, ele não pode ser estudado como uma rocha, ele não pode ser estudado como um animal, como uma planta, como um ser humano, como a sociedade, as interações, seja o que for. Tudo isso nós podemos estudar e adquirir conhecimento em cima de conhecimento. Mas nós não temos como estudar a Deus da mesma forma que nós estudamos estas coisas. Porque o conhecimento de Deus é impossível chegar a ele de forma completa, de forma cabal, de forma final. O próximo texto que é importante nós lermos sobre este assunto é Romanos 11. Romanos 11, versos 33 a 36. Aí tem 33 a 34, mas eu vou ler de 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus. Por isso que o salmista, Paulo, que ele termina essa passagem já irrompendo em uma doxologia, já irrompendo em adoração. Ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? Por quê? Porque é insondável, é inescrutável. Então ele termina: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele termina com palavras de adoração a este Deus, porque essa é a atitude que devemos ter. E então nós temos duas citações, uma de João Calvino e outra de Louis Berkhoff. Calvino vai dizer o seguinte: Deus transcende a compreensão, de sorte que sua plena divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Ele vai dizer justamente isso, ele vai concordar justamente com aquilo que nós estamos falando aqui, que a divindade de Deus, ela transcende, ela está para além da compreensão humana. Nós não temos como, com os nossos próprios sentidos, com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa inteligência, chegar a um conhecimento completo de Deus. E Louis Berkhoff, ele vai falar algo bem interessante. Ele diz que Deus pode ser conhecido, mas ao homem é impossível obter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. Primeiro, ele afirma que Deus pode ser conhecido, que é o segundo ponto lá da nossa frase, do nosso tópico, que vamos já falar sobre isso. Mas aí ele vai dizer: é impossível obter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. O homem não pode dar uma definição de Deus no sentido exato da palavra, mas apenas uma descrição parcial. As confissões reformadas, vários autores, né, de livros, de tudo, sempre tentam trazer alguma definição de Deus, dizer quem é Deus. Mas nós somos completamente limitados quando nós tentamos fazer isso. A definição, por exemplo, dos catecismos de Westminster, da confissão de fé de Westminster, inclusive tem uma definição sobre Deus lá na apostila de vocês, referente à confissão de fé de Westminster, que é muito bela, inclusive. Todavia, ela é parcial, ela não tem como ser exaustiva. Mas, meus queridos, muito embora este Deus, que é incompreensível, que ele é infinito em força, poder, glória, majestade, e a nossa mente humana não tem como chegar a fundo no conhecimento deste Deus, ele é cognoscível. Ele se faz conhecido a nós, ele se revela a nós. E é interessante nós vermos isso, porque, por exemplo, aquele texto que está lá numa nota de rodapé de vocês, da apostila de vocês, Jeremias 23, ele vai falar assim, o seguinte: acaso não sou eu apenas Deus de perto, mas senão também Deus de longe? Isso significa que Deus está afirmando as duas coisas. Primeiro, a sua transcendência, a sua imanência, dizendo que ele é Deus de perto, mas também a sua transcendência, dizendo que ele também é Deus de longe. Ele é Deus de longe, ele habita em um alto e sublime trono, ele está distante, é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Ele é um Deus de perto, ele interage com a sua criação, ele sustenta, ele mantém, ele se faz conhecido à sua criação e de forma muito mais especial à sua igreja. E é interessante que o próprio Senhor Jesus fala, isso está lá na apostila de vocês,
O Senhor Jesus, lá na oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, muito embora este Deus incompreensível e infinito, ele mesmo fala, o Senhor Jesus fala, ele, Deus, né? Ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, falando em oração ao Deus Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E então o Senhor Jesus está afirmando isso categoricamente aqui, que nos é possível compreender a Deus. E tem alguns argumentos que eu coloquei lá na apostila, vocês podem ler com calma. O Senhor Deus, ele se faz conhecido a nós através da sua criação, desse livro formoso, utilizando-nos da linguagem da confissão belga. Ele inseriu a lei no coração humano, ele coloca no ser humano um desejo por adoração, esse senso de divindade. Ele se faz conhecido a nós através dessas coisas, e de forma muito especial pela sua palavra, de forma muito mais especial pelo seu Filho, pela obra de Cristo. Então esse Deus, ele se faz conhecido. E por isso esse é o primeiro tópico, porque nós vamos falar sobre Deus, sobre o nosso Deus triuno. Nós vamos especificar sobre Cristo, sobre Trindade, sobre o Espírito Santo. Mas primeiramente nós devemos chegar com esta atitude, saber que esse Deus, ele é incompreensível, porque nós não temos como chegar a um conhecimento exaustivo. Mas nós devemos nos humilhar a ele. Por quê? Porque muito embora ele seja incompreensível, totalmente transcendente, distante de nós, porque habita em um alto e sublime trono, ele se faz conhecido a nós na sua palavra. E é nela que nós vamos estudar sobre este Deus maravilhoso. O nosso segundo tópico, que fala sobre o ser de Deus, nós não vamos utilizar aquela primeira parte, a seção 1 da Confissão de Fé de Westminster, por questão de tempo, mas você pode ler na sua apostila e ler lá na Confissão de Fé, inclusive pegar os textos prova que tem ali. Mas nós vamos ler este parágrafo que é muito rico, extrair alguns pontos dele, algumas verdades dele. Capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. Vai dizer o seguinte, a seção 2. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, para elas, por elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Queridos, esse parágrafo ele é riquíssimo, riquíssimo mesmo. Nós temos aqui uma série de informações e verdades sobre Deus. Nós vamos extrair apenas algumas coisas, mas eu motivo você, novamente, leia a Confissão de Fé de Westminster, leia estes capítulos, né, sobre Deus, as perguntas iniciais ali dos catecismos que tratam sobre Deus. Procure estudar um pouco mais, leia com calma a apostila, releia, veja os textos prova, os textos-chave, porque nós precisamos conhecer cada vez mais sobre o nosso Deus. E então deste parágrafo nós podemos extrair 3 pontos. Primeiro, que Deus é suficiente em si mesmo. E para isso, vamos lá em Atos 17, 24 e 25, que vai dizer o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Repare o versículo 25, é muito interessante. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. O nosso Deus, ele é suficiente em si mesmo. Ele não nos criou para extrair de nós alguma coisa. Ele não nos criou porque ele se sentiu sozinho. Ele não nos criou porque ele precisasse de alguma coisa para se sentir mais alegre, para se sentir mais realizado. O Senhor Deus, em toda a eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Viveu sempre em perfeição, em plena harmonia, em plena alegria, em pleno gozo. Mas aprove Ele mesmo criar-nos. Aprove Ele mesmo criar tudo o que há, tudo o que existe e manifestar a sua glória nestas coisas. E então, isso significa que é justamente isso. Deus, ele não é dependente de nada ao seu redor para continuar existindo. Ele é autoexistente. Ele existe de si mesmo, por si mesmo. Ele não precisa de nós, ele não deriva de nós nada, nada mesmo. Isso nos leva ao segundo ponto, que Deus tem vida e glória em si mesmo. Em João 5,26 vai dizer que Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo como ele mesmo tem. E em Atos 7,2 aqui, a passagem de Estevão pregando ali, ele vai dizer o seguinte, que o Deus da glória se revelou a Abraão. E o ponto é o Deus da glória, ou seja, o nosso Deus é o Deus da glória. E o nosso Deus é o Deus que tem vida em si mesmo. Como está aqui na apostila, vocês podem ler, tem a citação aqui da Confissão de Fé de Westminster, que ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas e para elas. E então nós podemos dizer que, sendo assim, é nosso propósito viver para a glória de Deus, sem acrescentar nada a esta glória, mas ao mesmo tempo, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória deste Deus, sabendo que de nós ele não deriva glória nenhuma, de nós ele não deriva vida nenhuma, mas ele nos dá a vida, é ele quem nos dá a vida. E é Ele quem manifesta a sua glória em nós, sobre nós, através de nós. E o terceiro ponto é que Deus é o fundamento de toda a criação. Deus, ele é o fundamento de toda a criação. Nós já lemos Romanos 11:36, né? Mas algo que é interessante aqui é Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse 4:11, que vai dizer o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas que o Senhor criou, e por causa da vontade dele tudo que foi criado veio a existir. Meus queridos, nosso Deus, ele é o fundamento de toda a criação e ele é a fonte de toda a existência. Isso significa dizer, por exemplo, que se Deus criou tudo, nós não podemos crer no acaso, nós não podemos crer, por exemplo, como está até lá na apostila, que as coisas foram criadas de forma de uma explosão que veio do acaso, que a matéria sempre existiu e então essa explosão que não foi causada por nada e dali veio a vida, veio toda a organização do caos, veio a organização. Nós não podemos crer isso, porque as Sagradas Escrituras, elas, de ponta a ponta, demonstram que o Senhor Deus é criador e sustentador. Ele não é apenas criador, ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o fundamento de toda a criação. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 11:36, vai falar, né? Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para eles. Isso significa Deus ser o fundamento de toda a criação. Que não apenas ele criou as coisas, mas ele sustenta, e as coisas foram criadas para ele mesmo, porque ele mesmo se agradou em criar. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, você vê o Senhor Deus criando, e então ele fala que aquilo era bom. E então ele cria, né, os dias da criação vão passando, e ele fala que aquilo era bom, porque o Senhor Deus, ele se agradou de sua criação. E muito embora caída, muito embora o pecado tenha entrado em nós, através dos nossos primeiros pais, mas o Senhor Deus continua nos sustentando, e sobretudo, o Senhor Deus sempre será o fundamento de toda a criação. Isso significa também que Deus tem o domínio e o soberano domínio
sobre tudo. O Senhor Deus, sendo Ele o fundamento da criação, Ele é o dono de tudo. Ele é o rei, Ele é o soberano. E Ele faz as coisas como lhe apraz. E é interessante que Ele faz tudo para o meu e o seu bem, nós como igreja do Senhor. Após estudar um pouquinho sobre o ser de Deus, alguns aspectos do nosso Deus, de forma muito básica, muito simples ainda, mas agora nós vamos dar continuidade, pensando no tópico 3, nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. E Deus ele se revela por meio dos seus atributos. Nós conhecemos um pouco do ser de Deus, algumas coisas básicas, mas Deus ele se revela também através dos seus atributos, através daquilo que ele demonstra sobre ele mesmo. Por exemplo, nós temos a teologia, né, e sobretudo a teologia sistemática vai dividir os atributos de Deus em atributos incomunicáveis e comunicáveis. E o que são esses atributos incomunicáveis? Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica ao homem, ou seja, esses atributos não podem ser transferidos ou compartilhados conosco. Estes atributos encontram-se somente em Deus, referindo-se a Ele como ser absoluto. Estão relacionados única e exclusivamente ao próprio Deus. Ele não comunica, por isso incomunicáveis, ele não comunica esses atributos, ele não, e no sentido de comunicar aqui é no sentido de compartilhar em alguma medida, ele não compartilha, ele não comunica esses atributos à sua criação. E de vários atributos, né? Na apostila temos dois de cada, dos incomunicáveis, dos comunicáveis. Lá no final, naquele anexo que o presbítero Adair muito bem selecionou, tem uma série de atributos ali, já um pouquinho mais completo, mas nós vamos nos destacar aqui apenas em um atributo de cada, um atributo incomunicável e outro comunicável. E dos atributos incomunicáveis, nós vamos falar que Deus ele é imutável. Deus é imutável. E o que significa isso? Que a imutabilidade de Deus significa que Ele é sempre o mesmo em seu ser e Ele não muda em sua natureza ontológica. Ontologia ou ontológica refere-se ao ser estudado em sua essência, né, primeira. Isso significa que o conhecimento de Deus, seus planos, seus princípios morais, todos esses aspectos eles permanecem para sempre, eles são sempre os mesmos. Ele é sempre o mesmo, o Senhor Deus é sempre o mesmo, como ele fala lá em Isaías 48:12. O Senhor Deus ele não se arrepende, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Tiago 1,17, Deus ele não muda, e eu quero ler com você o texto de Tiago 1,17. Tiago 1,17. Aqui Tiago vai falar o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor Deus ele não varia, ele não muda, ele não desiste. O Senhor Deus ele não traça um plano e então ele muda de plano porque ele vê que um outro plano é melhor. E nós podemos observar isso inclusive na criação. Meus queridos, a queda, ela não foi uma frustração do plano de Deus. O Senhor Jesus ele não foi enviado ao mundo como um plano B. O plano A era que Adão e Eva ficassem sem pecado para sempre. E então, de repente, Deus foi surpreendido de alguma forma ali com aquele pecado. E traçou um plano B ali, a Trindade se reuniu de alguma forma e eles, não, vamos fazer o seguinte, vamos enviar Cristo daqui a algum tempo e ele vai morrer pelos pecados da igreja eleita, dos eleitos. Não tem nada disso. O Senhor Deus ele não muda. O Senhor Deus ele não traça planos distintos e vê o que é melhor. Ele tem todo o completo conhecimento. Ele é imutável. E por que esse atributo é incomunicável? Porque nós somos mutáveis. Nós somos finitos, nós temos início, meio e fim. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, morremos, nós mudamos de ideia, nós somos falhos,
Nós mudamos, inclusive, quando nós abandonamos o velho homem. Quando o Senhor Deus nos resgata, nos dá um coração de carne, tira aquele coração de pedra. O Senhor Deus, como aquele cardiologista celestial, cirurgião cardíaco celestial, ele faz aquela cirurgia bendita, divina, de tirar um coração de pedra e colocar ali um coração de carne, aquele transplante santo. E nós mudamos, nós somos mutáveis. O Senhor Deus, ele não muda. O Senhor Deus, ele é imutável. Isso vai estar intimamente interligado com vários outros atributos de Deus. A sua eternidade, a sua infinitude, a sua soberania, tudo isso, porque os seus decretos, eles são eternos. Os decretos de Deus são eternos. Ele decretou a salvação, ele decretou a obra de Cristo, ele decretou a igreja, cada um dos membros em sua eleição bendita e soberana. Tudo isso decretado por Deus. Ele decretou a criação, ele decretou tudo conforme lhe apraz. E então, isso significa que, basicamente, Deus, ele é imutável. E por que este atributo ele é incomunicável? Porque nós mudamos. Inclusive, queridos, é importante falar, mesmo com a encarnação de Cristo, Deus, ele permanece imutável, porque Cristo, ele veio sendo homem, mas ele permaneceu, ele permanece sendo 100% homem e 100% Deus. Nós vamos falar, isso vai ser melhor explicado depois, daqui a algumas aulas, daqui 2 aulas. Mas é importante você perceber que mesmo com a encarnação de Cristo, Deus, ele permanece imutável em sua essência. E dando continuidade, atributos incomunicáveis, agora os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica ao homem, ou seja, compartilha conosco em alguma medida. E o atributo comunicável que eu coloquei aqui é a bondade de Deus. Deus é bom. E sua bondade é em perfeição absoluta e produz felicidade perfeita em si mesmo. É nesse sentido que Jesus disse ao homem de posição: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Né? Quando o Senhor Jesus ele é interpelado, né? E a resposta dele é justamente essa: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Porque Ele é o sumo bem, o Senhor Deus que tem a completa bondade. Mas Deus é bom em si mesmo e também bom para as suas criaturas. E Ele é a fonte de todo o bem. Ou seja, por que esse atributo ele é comunicável? Não só porque ele demonstra essa bondade à sua criatura, ele se relaciona de forma boa, inclusive com ímpios. Por exemplo, as Sagradas Escrituras dizem que o sol ele nasce para justos e injustos. O Senhor Deus, em sua graça comum, ele é bom para todos. O sol, a chuva, as estações, a vida, o ar, tudo isso é demonstração da bondade de Deus. Deus é bom, ele é o sumo bem. E, inclusive, as pessoas mais maléficas que já passaram por esta terra, eles respiraram, os seus órgãos internos funcionaram. Tudo que você tem, né, humanamente falando, e para subsistência básica, aquelas pessoas também tiveram. Isso é demonstração da bondade de Deus. Deus ele é bom, e o sol nasce para justos e injustos. Mas não só isso, mas ele é bom de forma especial para o seu povo, para a sua igreja. Ele demonstra essa bondade de forma especial, em sua graça especial. E então ele se relaciona de forma íntima e de forma especial conosco. E ele é a fonte de todo bem. E além disso, o Senhor Deus ele nos capacita para as boas obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que eu e você fazemos de bom, é o Senhor Deus comunicando também conosco este seu atributo bendito. O Senhor Deus ele comunica conosco a sua bondade. Não só porque ele demonstra a sua bondade a nós. Ele demonstra a sua bondade a toda a criação. Mas ele nos capacita para fazer boas obras. Ele nos capacita para fazer, inclusive, coisas boas aos seus próprios olhos. E então nós temos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. São diversos. Eu motivo você a estudá-los, a ver aquela tabelinha final lá da apostila. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos essa quarta parte, que é tirada os pontos principais aqui são tirados das Institutas, né, de João Calvino. E o que é interessante aqui, que ele vai falar o seguinte, lá João Calvino vai falar: o homem ante a majestade de Deus.
E temos duas coisas básicas aqui que eu gostaria de compartilhar com você, para entendermos a majestade desse Deus, então percebermos qual é a nossa atitude diante disso. Primeiro, meu querido, nós temos bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. E é um número que para nós humanos é impossível de ser contado, mas é finito, não é infinito. Infinitude é apenas um atributo divino. Tá? Não pense no universo como infinito, ou nas estrelas como infinitas. Tudo isso é finito, tudo isso tem limite. Porém, a Sagrada Escritura diz que Deus conta as estrelas. Ele conta o número de estrelas e chama todas pelo seu nome, ou seja, cada estrela dos céus tem um nome. E Deus as chama para si e elas o atendem. E o que é mais interessante, queridos, é que alguns cientistas aí falam que há mais estrelas nos céus do que grãos de areia na terra. Se você pegar um punhado de areia na sua mão e você for tentar a tarefa difícil de contar, você vai se perder. Se você olhar para o céu e começar a contar, você pegar assim, um quadrante aqui em cima de você e querer começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000. Aí você, opa, isso aqui eu não sei se eu contei. Não, peraí, eu vou ter que começar de novo. 1, 2, 3, 4. É uma tarefa impossível para nós. Mas o Senhor Deus, Ele as conhece. Ele conhece cada estrela dessas galáxias e galáxias e galáxias espalhadas. E muitas vezes aquilo que os telescópios pegam como um feixe de luz, na verdade ali é uma galáxia inteira que tem milhares e milhares, milhões de estrelas, apenas naquela pequeno ponto de luz que nós vemos de tão distante de nós. Além disso, as Escrituras nos mostram que para Deus é possível medir a vastidão deste universo a palmos. Isso lá em Isaías 40:12. Lembra daquele cântico baseado em Isaías 40 que nós cantamos, né, lá na igreja? Quem na concha das mãos mediu as águas, ou quem na palma das mãos mediu os céus. É justamente isso. Porque o Senhor Deus, o céu, isso demonstra primeiro que o universo é finito. E segundo, que o Senhor Deus apenas com a palma da mão, para mostrar o quanto que Ele é infinito em força e poder e majestade, Ele consegue medir todo o universo. Com a palma da mão, Ele mede os céus. E nós não podemos esquecer também que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui, inclusive, está falando do próprio Cristo em Hebreus 1, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele detém todo o domínio sobre o universo, mesmo nas regiões mais distantes e mais longínquas, que para nós são insondáveis. Deus criou tudo para a sua própria glória. Deus tem toda a majestade. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E além disso, além deste fato, desta verdade, para nós entendermos uma centelha da majestade deste Deus, nós temos também aquilo que está no livro de Jó. E aí eu peço que você abra sua apostila, ou então você abra o livro de Jó. E é interessante que Jó aqui ele está em um momento das suas muitas crises e ele começa a questionar a Deus. Aí nós vemos aqui dos capítulos 38 a 41. E ele faz diversas perguntas. E então Deus ele responde a Jó. E é interessante as respostas de Deus a Jó. Repare, você pode ver os textos selecionados lá na apostila, ou então você pode abrir o livro de Jó, capítulo 38, capítulo 39, que são os textos que nós vamos ler. E depois capítulo 32, mas já está projetado. Capítulo 38, verso 4, vai dizer o seguinte. O próprio Deus perguntando para Jó, repare. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Jó estava perguntando para Deus, por favor, me diz aí, justifica para mim por que isso tudo está acontecendo comigo. Você sabe um pouco da história de Jó, acredito eu. Se não, motivo você a ler, o livro de Jó é muito, muito bom. Leia e aprenda mais com a história desse nosso irmão do passado. E Jó, ele perde tudo, famílias, bens, saúde. E chega dado momento que ele questiona Deus. E Deus responde, onde estava você, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz para mim, me diz se você tem entendimento. E então 38:16 vai dizer o seguinte, acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Acaso a chuva tem pai, ou quem gera as gotas do orvalho? Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul?
Ou seja, Deus está falando aqui para Jó, Jó, é pela sua inteligência que o falcão faz aquilo que ele deve fazer, que o instinto do falcão é tão bem determinado, é pela sua inteligência que ele estende as suas asas para o sul, ou seja, que até o seu processo migratório ele sabe, é pela sua inteligência que você vê as aves do céu percorrendo de ponta a ponta, indo dos locais mais adequados para ela, é por causa da sua inteligência, Jó? Ou é pelo teu mandato que remonta a águia e faz alto o seu ninho? Ou seja, o Senhor Deus está falando aqui da criação, Ele está falando aqui da chuva, Ele está falando aqui do mar, do mais profundo abismo, do comportamento instintivo dos animais. Ele pergunta, Jó, é você que fez tudo isso, Jó? Aí Deus leva Jó para ver determinados animais, ele vai ver aqueles animais gigantes, né, e absurdos que hoje nós já estão extintos, né? Mas o Senhor Deus ele interpela Jó. E é interessante a resposta de Jó, porque após todas essas perguntas, né, o Senhor Deus ele demonstra a sua glória, ele demonstra a sua grandeza para Jó, falando apenas da criação. Olha, Jó, tá vendo essa criação toda? Fui eu que fiz. E então, qual é a questão? Qual é a resposta de Jó aqui? Capítulo 42, versos 2 a 6, Jó vai dizer o seguinte: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Jó aqui ele tem a reação, assim como a reação de Isaías, assim como a reação daqueles que se deparam com a glória do Senhor, que é se colocar no pó e na cinza, porque ele olha para a criação de Deus, o próprio Deus demonstrando tudo aquilo para ele, dizendo, Jó, eu criei tudo isso, Jó. Como é que você ousa falar comigo dessa forma? Porque eu criei tudo isso. Se eu criei tudo isso, imagina em mim mesmo, é como se Deus estivesse demonstrando, olha, se eu tenho força para criar tudo isso de forma tão encaixada, tão perfeita, imagina em mim mesmo, como que eu sou em glória, em majestade, em poder. E a reação de Jó é justamente essa. E então nós encerramos com uma citação de João Calvino, que é muito, muito bela. Leia comigo, a cada passo apregou a Escritura, terem os santos sido tocados e afligidos sempre que sentiam a presença de Deus. Quando, pois, vemos aqueles que não lhe considerando a presença, seguros e firmes se mostravam, mas em manifestando ele a sua glória, tão abalados e aterrados se quedavam, como se fossem prostrados pelo pavor da morte, mas até a tragá-los e quase aniquilados, deve concluir-se daí que o homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade de Deus. Repito o que está em negrito: o homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade de Deus. É aquilo que lemos aqui em Jó 42. Jó ele contempla a majestade de Deus. E então ele se abomina no pó e na cinza. Ele percebe a sua indignidade. E meus queridos, é justamente esta atitude que devemos ter. Nós estudamos sobre Deus. Nós precisamos saber, ter ciência, ter reverência, porque nós estamos entrando em lugar santo. E então, diante disso, nós separamos duas aplicações. O que nós podemos aprender com essa aula? A primeira coisa, queridos, é agradeça ao Deus que é perfeito em seus seres e atributos e que, mesmo não precisando de você, Ele criou, Ele resgatou e Ele o amou com amor eterno, assim como está em Isaías 31:3. Nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é majestoso e Ele é perfeito em seu ser e em seus atributos. Inclusive, perfeição é um dos seus atributos. Mas, mesmo Ele não precisando de nós, porque Ele é autoexistente, Ele é suficiente em si mesmo, Ele tem vida e glória em si mesmo, Ele me criou, Ele criou você. Ele me resgatou você. E Ele me amou e amou você com amor eterno. E meus queridos,
Falar que Deus nos amou com amor eterno é porque o seu amor ele é imutável. O seu amor ele é imutável. Por isso que nós podemos ter toda a alegria, todo o regozijo de dizer que Deus nos amou com amor eterno. Além disso, nós devemos ser tomados por um sentimento de humilhação, conscientes, cônscios da infinita majestade do nosso Deus, que detém todo o poder em suas mãos. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Lembrando que este Deus que nos criou e nos redimiu para a sua própria glória, é este Deus que detém todo o poder em suas mãos. É Ele quem nos criou e nos redimiu para a sua glória. E Ele fez isso com graça, com misericórdia, com soberania, com poder, com amor. Então, meus queridos, nós precisamos amar mais este Deus. Nós precisamos nos humilhar diante dele. Nós precisamos ter a reação de Isaías. Nós precisamos ter a reação de Jó. Nós nos deparamos com um Deus revelado nas Escrituras. Então nós devemos orar a este Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou alguém de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor Deus, age com graça sobre nós. E, meus queridos, Ele age com amor. E a maior demonstração desse amor é que Ele entregou o seu Filho para morrer no lugar da sua igreja, da sua noiva. Ele entregou o seu Filho para morrer como um cordeiro no lugar da sua igreja eleita, bendita e amada, amada com amor eterno. Por isso, estude sobre este Deus. Estude sobre este Deus. Mas sempre que você estiver estudando sobre Deus, com espírito de reverência e também humilhando-se. E mesmo que você mesmo não se humilhe, você já está humilhado. Porque esse Deus ele é infinito. Nós somos seres finitos, criados por Ele. Que amemos a este Deus, porque Ele nos ama. Que glorifiquemos este Deus, porque Ele é cheio de glória. Muito embora não precise da glória, que nós o glorifiquemos. Ele é cheio de glória. Que Deus o abençoe. E que este Deus, que estudamos apenas o mínimo do mínimo sobre Ele aqui, que Ele atue cada vez mais na sua vida, meu querido. Em nome de Cristo. Amém.